No primeiro dia você vai escutar ele. No segundo dia vai ver ele. E no terceiro dia ele vai encontrar você. Tô fora. Hoje vamos seguir James, um policial aposentado tentando descobrir o mistério por trás do desaparecimento da sua vizinha e o que o culto do Peçanha tem a ver com isso. Alguns filmes têm uma vertente mais psicológica e por conta disso são muito complicados de derrotar de verdade. Então para esses casos eu resolvi fazer outro quadro aqui no canal um pouco menos focado em derrotar. Hoje vamos falar do Mensageiro do Último Dia, no primeiro episódio do Cinema em Resumo. O filme começa em 1995, próximo a uma montanha no Butão, onde um grupo de mochileiros está fazendo uma trilha. O Greg, a Fiona, a Ruth e o Paul. Eu acho que qualquer trilha que você não consegue fazer de chinelo é uma roubada, mas cada um com suas escolhas. Eles passam por uma ponte que eu jamais colocaria meus pés enquanto fazem graça e fingem que não tem medo nenhum. E aí um texto aparece escrito na tela. Dia 1. O Greg fala que uma tempestade bem forte está por vir. O melhor lugar para se estar em uma tempestade bem forte é em uma montanha, que o único caminho de volta é essa ponte, não é mesmo? Ele até comenta que é melhor eles descerem, mas depois disso ele parece ignorar essa ideia. Enquanto isso, Paul começa a ouvir algum barulho, como se fossem sinos, mas o resto do grupo não escuta nada. Ele dá uns passos se distanciando dos outros e acaba caindo em uma fenda entre as pedras. A galera chama o cara lá de cima, mas ele não responde, e aí o Greg desce pelo buraco atrás do Paul, usando uma corda. Dentro da caverninha, o Greg encontra seu amigo sentado lá em silêncio e catatônico olhando para alguma coisa. Um esqueleto sinistro com 4 braços e mãos bem grandes em uma posição como se estivesse rezando. O Greg chega perto do amigo, mas aí o Paul fala para ele isso aqui. Se me tocar, morrerá. Eu não sei se isso foi um aviso ou uma ameaça. Dependendo do nível de intimidade com a pessoa, eu tenho que admitir que eu só ia dar um pescotapa nele e falar para ele parar de besteira. Mas se você quiser jogar seguro, sempre dá pra voltar lá pra cima, chamar o amigo que você menos gosta e falar pra ele encostar no cara primeiro, só pra garantir. O Greg não liga pro que o amigo fala e carrega ele pra fora. Ainda precisando carregar o amigo nas costas, eles voltam pela ponte, com o vento começando a ficar bem mais forte, e aquela tempestade parece estar se aproximando. Felizmente, eles encontram uma casinha vazia e decidem esperar ali por um tempo. A Fiona fica cuidando dele e percebe que o cara tá segurando um objeto estranho. Ela tira da mão dele e só ignora o negócio por enquanto. O grupo então começa a vasculhar o corpo do cara para tentar entender o que aconteceu com o Paul, que ainda não se mexe nem fala nada direito. Eles não conseguem encontrar nenhum machucado na cabeça ou mordida de inseto que justificasse o que ele está fazendo, mas percebem os machucados, como se o cara estivesse tentando cortar os pulsos recentemente, só que já cicatrizados. Sem muitas alternativas, já que a tempestade ficou bem forte agora e a estrada mais próxima fica a 8 km de distância, eles se preparam para passar a noite ali. Eu não falei, gente? Trilha radical demais assim é roubada. Tem grande chance de você ter que dormir sendo picado por insetos a noite inteira, passando muito calor ou muito frio, ser possuído por um demônio ou ser sequestrado por alguma organização criminosa. De noite, a Ruth brinca com um negócio que estava na mão do Paul. Parece que é tipo uma flauta, ou é só oco do jeito que dá pra fazer barulho soprando mesmo, não sei. A mulher ouve uns passos do lado de fora da cabine, como se alguém estivesse se aproximando da porta da frente, mas não vê mais ninguém ali. Dia 2. A tempestade ainda tá toda lá fora e a Fiona e o Greg saem da cabine para dar um rolezinho. Como o Paul ainda não responde, a Ruth fica sozinha e depois de um tempo vê uma figura no meio da tempestade. Ela sai da casa correndo, perguntando se ele pode ajudar o grupo. Eu não sei não, essa pessoa não parece muito amigável. Depois de se encarar por alguns segundos, a figura de capuz começa primeiro a andar e então a correr na direção da mulher, que volta para dentro da cabana e consegue fechar e trancar a porta. A porta balança, como se alguém estivesse tentando abrir com força, e aí a mulher ouve a voz do Greg pedindo para entrar. Ela hesita um pouco, mas abre a porta, e aí o Greg e a Fiona entram na cabine, e perguntam o que deu nela para trancar os dois para fora assim. Rapaz, se dependesse de mim, esses dois iam ficar para fora mesmo. Eu ia pelo menos perguntar alguma coisa que só o Greg soubesse responder antes de abrir a porta. A Ruth pergunta se eles viram a pessoa de capuz do lado de fora, mas eles falam que só viram ela correndo para dentro, que nem doida mesmo. A mulher tá ficando piradinho. Mais tarde naquela noite, a gente vê o Paul cochichando alguma coisa no ouvido da Ruth, e quando o grupo acorda, o cara não tá mais na casinha. Eles vão atrás de umas pegadas e encontram o Paul do lado da ponte tocando aquela flauta esquisita lá. O Greg começa a gritar com o amigo e falar que isso é tudo culpa dele e que ele tá cansado de aturar ele e suas besteiras.
Aí a Ruth, do nada, puxa uma faca e dá nas costas do Greg, empurrando ele do precipício logo em seguida. Depois ela corta a garganta da Fiona, que também cai. Ela encara o Paul por alguns segundos e a realidade parece se distorcer nesse tempo. Aí ela se joga também, e o Paul, que continua sentado no mesmo lugar, começa a chorar. Aff, achei que eles iam ser personagens importantes o resto do filme. Então quer dizer que eu gastei esse tempão procurando memes à toa. O filme então corta para 23 anos no futuro, quase minha idade, e a gente começa a acompanhar o James, um policial aposentado. Ele trabalha em uma loja de equipamentos de segurança para ganhar uns trocados a mais. Chegando em casa, ele vê uma pessoa sentada no quintal dos fundos. É a Amanda, a filha da vizinha dele, que veio para ver como ele estava. Aparentemente, o pai dessa menina morreu mais ou menos um ano atrás, e logo depois a mulher e o filho do James também morreram. A Amanda fala que ela tá bem agora porque encontrou uma coisa maravilhosa e libertadora que ajudou muito ela a superar a morte do pai. Vixe, eu tô até vendo essa menina tentar vender Renaud. Felizmente não é isso, e a Amanda explica pro cara que encontrou uma coisa maravilhosa que ajudou ela a entender que nada pode te machucar porque nada fora da sua mente é real. Ih, rapaz, tá emaconhada, menino. Isso é maconha? Não, é tabaco, isso é tabaco. O James não compra a ideia da menina, mas ela insiste e fala que tudo que for pensado várias vezes, de novo e de novo, com foco e repetição, pode ser manifestado, basicamente usando o poder da mente para fazer uma coisa que você acredita muito se tornar realidade. Esse filme tem umas viagens dessa mesmo, mas vai ficar mais claro um pouco mais pra frente. Essa noite, o James tem um pesadelo sobre um acidente, mas não fica muito explícito ainda como foi esse pesadelo. E aí na manhã seguinte o filme mostra mais uma vez dia 1. Vixe, da última vez não terminou bem isso aí. A Nora, que também é vizinha do James e mãe da Amanda, vai pedir ajuda pro protagonista. A Amanda desapareceu ontem e deixou uma mensagem no espelho com sangue dizendo: "O mensageiro do amanhã me obrigou a fazer isso." Pra não precisar ficar falando o mensageiro do amanhã toda hora, eu vou chamar ele de Peçanha. Jesus Cristo ressuscita os mortos. Peçanha desressuscita os vivos. Um trabalho diferenciado. 2 policiais chegam na casa dela também, e um deles até reconhece o James da época que ele ainda trabalhava na polícia. Os caras falam que a menina deve estar fazendo drama e que é só coisa de adolescente, aí vão embora. A mulher fica desesperada porque sabe que a filha não faria isso do nada e pede pro James, que já tem experiência com investigações, a ajudar a encontrar a Amanda. A Nora e o James parecem ser bem amigos, então ele concorda em ajudar sem pensar 2 vezes. O protagonista então dá uma olhada nas coisas da Amanda e encontra um panfleto do Instituto Pontifex, e na parte de trás está escrito Tulpa, a caneta. Tulpa é uma criatura ou um objeto gerado a partir dos pensamentos de um ser humano, bem da linha do que a menina conversou com ele no dia anterior. Ele pede pra Nora fazer uma lista de amigos da Amanda e vai atrás das respostas. Ele vai até a escola da Amanda e conversa com uma amiga dela. Ele pergunta se a Amanda mencionou alguma coisa sobre o Peçanha alguma vez, e a amiga diz que isso é só uma historinha de criança. Aí ele explica que se você for até uma ponte de noite e soprar em uma garrafa vazia, o Peçanha apareceria. É que nem aquela história que se você for no banheiro à noite e der descarga 3 vezes, alguma coisa acontece. No caso, o que acontece é que a sua mãe levanta de madrugada, te bate e reclama que a água tá cara pra ficar desperdiçando assim. A lenda do Peçanha diz que na primeira noite, depois de fazer isso, você vai ouvir ele. Documentos do veículo e habilitação, por gentileza. E não vai conseguir parar de pensar nele. Na segunda noite você vai ver ele te seguindo, e na terceira noite ele encontra você. Porra, essa daqui é bando de cara. A amiga fala que há 2 noites, ela, a Amanda e um grupo de amigos foram até uma ponte e fizeram uma brincadeira, sendo que a própria Amanda que pediu pra galera fazer isso. Logo depois disso, o grupo começou a ouvir passos pesados vindo de uma parte escura da ponte e todos saíram correndo. A amiga fala que a última vez que viu a Amanda foi depois disso no shopping, cochichando alguma coisa no ouvido do outro amigo delas, o Brandon, que nem o cara lá do começo do filme fez. O James então vai atrás dos outros amigos da Amanda, mas não tem muito sucesso, e aí ele vai até a ponte onde o grupo fez a brincadeira uns dias atrás, e percebe que tem um tipo de bueiro, e vai até a parte de baixo da ponte. Quando ele desce pelo buraco, encontra quase todos os amigos da menina mortos pendurados com uma frase escrita: "O Peçanha me obrigou a fazer isso." Além da Amanda, a única do grupo ainda viva é a amiga que o James conversou mais cedo, e a gente vê ela entrando em uma sauna, e quando o lugar fica totalmente coberto pelo vapor, um monstro ataca ela com uma tesoura. Eu vou assumir que esse aí é o Peçanha, mas logo em seguida nós vemos que é ela mesma que está se machucando e não tem mais ninguém ali. A menina também acaba morrendo, e parando pra pensar, até agora todo mundo só se matou, então talvez não exista monstro nenhum, é só uma galera noiada. Chegando em casa, o James resolve pesquisar sobre esse Instituto Pontifex, e descobre que é uma espécie de culto, e que em 1991, um grupo de membros desse culto morreu tentando criar uma tulpa. De novo a ideia de um pensamento se transformando em um corpo. Ah, tem até uma equação de como fazer uma tulpa no filme. Pensamento mais concentração mais tempo é igual a carne.
Nessa noite, a Nora vai até a casa do James levando um jantar pros dois, porque quer conversar, e acaba chorando no ombro do protagonista. Parece que os dois são mais que amigos, ou pelo menos têm um nível de intimidade maior, porque quase que rola um clima, mas eles decidem que não é hora pra essas coisas e a mulher vai embora. Nessa mesma noite, o James acorda de madrugada com os barulhos em casa. Ele vai checar e vê a porta da frente aberta, mas não encontra ninguém. Na manhã seguinte, ele resolve ir até o Instituto Pontifex, e realmente parece um culto muito doido. Por tabela, eu também vou chamar esses caras de culto do Peçanha. O senhor teria um minuto para ouvir aqui a palavra do Peçanha? O lugar tá bem lotado, e para participar do culto de hoje, ele precisa responder um questionário com várias perguntas de sim ou não, tipo, o cérebro pode coçar? E o pior de tudo é que se você para pra pensar que seu cérebro tá coçando, ele realmente coça, ou pelo menos dá uma sensação ruim. Oi. Que é isso aqui? É que nem se eu falar que a partir de agora você vai desligar o modo automático de respiração e ligar o manual. E essas coisas estão relacionadas até certo ponto com o que a Amanda conversou com o James, que se você pensar em uma coisa, pode fazer ela se tornar realidade. O protagonista então começa a assistir o culto, e um cara que parece ser tipo o pastor do lugar começa a discursar e falar coisas na mesma linha de pensamento da Amanda, e fala também que, tal qual outras religiões, o Peçanha tá em todos os lugares e em todo momento. É menos no domingo, né, Peçanha? Que é a folga. Folga de Peçanha e terça-feira que tem o paredão no BBB. Muito do que ele tá falando pode ser considerado um niilismo para quem quiser pesquisar mais depois, mas é muita nóia para explicar aqui. Depois do culto, James dá uma volta no salão e resolve perguntar para um menino, que parece ser da idade da Amanda, sobre ela. O menino, que chama Garrett, diz que não sabe quem é a Amanda, mas o protagonista percebe que ele tá mentindo. O James então resolve entrar mais a fundo no lugar e entra em uma área que parece restrita. Depois de descer por uma escada, passar por um lugar que parece um alojamento, ir por um arquivo e entrar em um salão com várias pessoas em uma roda. Esse parece ser o lugar de nível mais alto para os membros do instituto. Sem querer, o James faz um barulho e acaba chamando atenção, e logo em seguida 2 seguranças levam ele para fora do lugar. Já do lado de fora, ele vê o Garrett fumando. Os caras estão fumando maconha, pessoal. Não nossa é, área. moço. É tabaco, pô! Depois de dividir um cigarro com o menino, ele explica pro James que, pros cultistas, o Peçanha é como se fosse uma entidade que dá pros seus seguidores o que eles quiserem desde que eles sigam suas ordens. Ele também conta pro James que conhece sim a Amanda, mas que ela não tá aqui. O culto aparentemente tem grandes planos pra ela. Quem diria que tudo que você precisa fazer é fumar com a pessoa e ela te conta a verdade. O Garrett fala que a Amanda foi para um acampamento onde alguns membros do culto vão para atingir a pré-liberação. O menino não sabe exatamente o que é isso porque nunca foi para lá, mas sabe que isso é o primeiro passo para atingir a singularidade. Singularidade nesse caso é um nome bonito para falar de tudo que tá além da capacidade humana de entender. Esse filme é tipo uma singularidade, porque eu tô perdidinho nesse ponto. O Garrett fala onde fica esse acampamento, mas diz que essa galera mais extremista do culto é meio perigosa. O James não liga pra esse aviso e dirige até o lugar, que fica a algumas horas de distância. Ele chega no acampamento, que fica no meio da floresta, e parece que não tem ninguém. Entrando em uma cabana abandonada, ele encontra uns arquivos com informações pessoais da Amanda, dos amigos dela e até do Paul. Mas ele acha tudo mais estranho ainda, quando vê um arquivo vazio com seu próprio nome. Que estranho. Tá estranho. Ele também acha uma caixa escrita Manifestação 13, com algumas imagens de pessoas tentando fazer algum tipo de ritual, mas não deu certo por algum motivo, já que pelas imagens um cara parece morrer no negócio. O James continua andando pelo acampamento e quando tá anoitecendo percebe uma luz meio distante. Ele vai até o lugar de onde a luz está vindo e vê um grupo de pessoas vestidas todas de preto em volta de uma fogueira. É tipo uma festa junina gótica isso aí. Ele fica observando a galera cantando e dançando em volta da fogueira, até que o fogo começa a subir e o céu começa a ficar distorcido, como se a realidade estivesse sendo torcida naquele momento. O James fica meio zonzo e fecha os olhos. Quando ele abre de novo, já não tem mais fogueira nenhuma e todo o grupo tá olhando na direção dele. O cara então dá um passo pra trás e o grupo dá um pra frente. Ele dá mais um e eles seguem. Tô fora. O James mete o pé dali e consegue chegar até o carro com todo mundo jogando garrafas de todos os lados. Ele sai a milhão de réis e chega até uma pista asfaltada, e da mesma forma que todos que estão assistindo o filme, o James também parece muito confuso com o que acabou de acontecer. Que doideira é essa? Ele volta até a cidade e vai direto pra casa da Nora. Depois de ver os arquivos no acampamento e de uma galera de preto correr atrás dele, o cara ficou meio paranoico e pede pra vizinha não passar a noite na casa dela. Ele explica um pouco da situação e fala que acha que os membros do culto que mataram os jovens da cidade. Ele não fala que podem ter feito isso com o poder da mente, é claro, mas deixa explícito que talvez a mulher esteja em perigo nesses dias e que várias pessoas estão morrendo, então seria melhor passar algumas noites em um hotel. Ele leva a vizinha até um hotel e quando ele tá indo embora, a mulher pergunta se ele acha que a Amanda já tá morta, que nem os outros jovens, mas o cara conforta ela e fala que não vai parar de procurar até encontrar a menina. Nessa conversa, o filme acaba mostrando que os dois tinham um caso há um tempo atrás, e que a mulher e o filho do James morreram em um acidente na mesma hora que o cara tava se pegando com a vizinha, por isso ele não tava com os dois.
Ele volta pra casa depois de deixar a mulher no hotel e já vai direto dormir. Mais uma vez, no meio da madrugada, o cara desperta e resolve acender um cigarro, só que aí o Peçanha aparece pra ele. Essa é a segunda noite afinal, e na segunda noite você vê ele. Tu acredita no Peçanha agora, meu irmão? Ele pula pra pegar um bastão de beisebol, mas o bicho desaparece. Aí o terceiro dia começa. O protagonista fica na frente do culto do Peçanha, e quando o Garrett sai, ele segue o menino. Ele e um grupo de jovens vão até um hospital e entram por uma porta nos fundos. O James consegue seguir eles dentro do edifício. Ele vê os jovens entrando em um quarto e fechando as cortinas. Tem um cara deitado na cama que parece estar inconsciente, e o grupo se ajoelha e começa a venerar o paciente. O James fica esperando o grupo sair, e depois de se separar, ele consegue pegar o Garrett sozinho e sequestrar o maluco em plena luz do dia. Como que ninguém viu isso, hein? Ele obriga o menino a falar sobre o cara no hospital, e o Garrett explica que aquele paciente é como se fosse uma antena que transmite mensagens de outras dimensões. Ele fala que como os cultistas acreditam na força da mente, eles também sabem que se você acreditar de verdade, todos os pensamentos podem ser comunicáveis, quase como telepatia. Só que isso não se limita ao plano físico que os seres humanos estão. Também é possível se comunicar com outros planos de existência, e que eles usam a antena, que é o paciente no hospital lá, para conseguir se comunicar com o Peçanha. Peçanha aqui, tem Nextel, tem um celular com 4 chips, então você vai poder ligar de qualquer operadora e vai falar de graça com Peçanha. Ele explica que de tempos em tempos alguém com potencial para ser uma antena surge na humanidade, mas que pode demorar milhares de anos para uma aparecer. O James fica de saco cheio desse papinho, dá umas porradas no menino e volta pro prédio do culto do Peçanha com um alicate, disposto a invadir e explorar mais o lugar. Quando ele chega lá, o portão dos fundos está aberto e ele nem precisa usar o alicate, o que para mim parece ser uma armadilha, mas o cara entra no lugar mesmo assim. Lá dentro, ele encontra a sala com os arquivos mais uma vez e agora decide procurar mais informações aqui. Ele encontra uma caixa escrito Manifestação 14 e tem documentos sobre o paciente do hospital, mas o que chama mais a atenção do James é que tem mais uma pasta com o nome dele aqui, mas essa não tá vazia. Ele vê um texto com a história quase inteira da sua vida, tipo a escola que ele frequentou, receitas de medicamentos que ele usava e até fotos antigas da sua mulher e filho. O cara ainda não faz ideia do que está acontecendo, então resolve ir até o hospital para descobrir de onde aquele paciente veio, já que o culto parece ligar ele e o paciente de alguma forma para colocar os arquivos dos dois juntos assim. Chegando lá, ele conversa com uma enfermeira que fala que o cara está nesse hospital há mais de um ano já, e que ele já foi transferido entre vários lugares, mas que deu entrada no sistema de saúde há uns 23 anos atrás. A mulher não tem mais informações sobre o paciente, mas fala que ele tem um visitante com ele nesse momento. O cara vai até o quarto do paciente e é a Amanda que tá lá. A lazarenta que fez ele se enfiar nessa confusão toda tá de boa cortando a barba e o cabelo do paciente. Ele fala que tava procurando ela e a menina nem responde direito. Ele então resolve ligar pra Nora pra avisar que a Amanda tá bem e que ela merece tomar uns tapas por fazer eles passarem por essa preocupação toda. Mas quando a Nora atende o telefone, ela não reconhece o protagonista, diz que não conhece ninguém que chama James e desliga o telefone. A Amanda então começa a falar que esse cara em coma vai morrer logo, porque o corpo humano não consegue suportar ser um transmissor dessa forma por muito mais tempo que isso, e a gente faz a ligação que esse paciente é o Paul, que deve estar nesse estado desde o começo do filme. Nossa, esse Paul teve o final mais doloroso de todos. A menina fala que antes do Paul, demorou mais de 500 anos para uma antena aparecer e que os cultistas não queriam esperar todo esse tempo, então decidiram fazer diferente dessa vez. Eles decidiram tentar fazer uma pessoa que se tornasse uma antena. Nessa hora o protagonista cai no chão com dores de cabeça e vendo imagens distorcidas. A Amanda então dá a grande revelação do filme. O James é a tupa que o culto resolveu criar. Ele foi o resultado daquela equação lá no meio do filme. Tempo mais concentração mais pensamento é igual a carne. A carne no caso sendo James. E que a própria Amanda que criou o roteiro da vida do James e que ele nasceu só 3 dias atrás. Todas as suas lembranças, desde a escola que ele estudou até o tempo dele na polícia, foram invenção dela. O que me faz pensar que ou a cidade inteira deve estar de complô aí, porque até uns policiais falaram que lembravam do James de anos atrás, ou esses caras conseguem implantar memórias na cabeça de todas as pessoas, não só do James. Ou talvez até que o filme inteiro está se passando só nas memórias do James. A Amanda fala que eles tentaram criar uma tupa assim antes, mas falharam, o que deve ter relação com a Manifestação 13, que a gente viu na cabana lá no acampamento. O culto aprendeu nessa tentativa que para ter mais chance da tupa sobreviver, precisariam criar sentimentos de perda e arrependimento, por isso a história traumática do James. Tudo foi feito para tornar ele a antena perfeita e talvez até capaz de sobreviver por muito mais tempo do que as anteriores. A Amanda então fala que nada que o James fez ou faz está sob seu controle, então ele deveria se entregar de vez e aceitar cumprir o papel para que ele foi criado. O protagonista pisca os olhos e aparece em um corredor com uma porta. Entrando nela, ele sai naquela caverna do começo do filme em botão, na frente do esqueleto esquisito. Só que dessa vez, os ossos meio que se mexem, e alguma coisa sai de dentro deles, como se fosse um espírito, e começa a perseguir o James. Ele corre de volta pelos corredores, mas o Peçanha consegue alcançar ele, e depois de derrubar o protagonista, o bicho meio que entra no corpo do James pela boca, aparentemente possuindo o cara. Ele retoma a consciência no quarto do hospital, onde o Paul tá deitado, ou pelo menos o corpo, porque não dá pra saber se ainda é o mesmo James de antes. E aí dá um tiro no Paul e sai do quarto.
Todas as pessoas que trabalham no hospital ficam esperando ele do lado de fora da sala, e quando ele sai, ficam de joelhos e começam a adorar o James, dando a entender que o James agora é o novo Peçanha, e aí essa viagem de filme acaba. Que doideira é essa? No final das contas, o James morreu com 3 dias de vida, e tudo que ele fez no filme já tinha sido pensado pelos membros do culto do Peçanha. E nem dá pra saber o que desse filme foi real ou não, já que, por exemplo, a Nora não conhecia nenhum James, então as vezes que ele se encontrou com ela, provavelmente nunca aconteceram. Tudo isso foi resultado dos pensamentos de um culto de nihilistas cheiradões. É cocaína ou não? Não, é farinha de trigo. Vou levar pra minha esposa fazer 2 bolos pra mim. Bom, esse é o Mensageiro do Amanhã. Achei que o filme ia ser totalmente diferente do que foi. Esse filme é muito abstrato pro meu gosto, mas se você gostar de conceitos filosóficos interessantes, esse filme pode ser pra você, e ainda vale a pena assistir, mesmo depois de ver o vídeo, já que eu simplifiquei bastante coisa aqui. Se você quiser que eu fale de algum filme ou até série, manda aí nos comentários. Dá aquela curtida pra ajudar se tiver gostado também. Muito obrigado por assistir, valeu e até mais!